Fala aí, nação rubro-negra, hoje o vídeo tá imperdível. Vamos falar do sorteio da Libertadores e que projeta os confrontos do Mengão na busca pelo Tetra e, claro, comemorar o título também do Campeonato Carioca que ele ganhou ontem, né? Mais uma taça para conta, mostrando o que manda no Rio. Deixe seu like, se inscreva no canal e bora falar do Mengão. Lembrando de deixar os créditos para ESPN Brasil, galera. Isso mesmo. Vamos pro corte. São para esses detalhes que ontem já falava disso, né? Atenção, porque não são só os enfrentamentos. William, a logística é fundamental. Eu brinco que, mas nesse planejamento que o Calçade, no Mundial de Clubes, ele prefere que o time dele enfrente Real Madrid, Manchester City e Liverpool do que The Strongest Bolívar. O Chuquiruna. Chuquiruna. O povo começou te provocando, Calçade. Ele tem razão. Eu até prefiro assistir esses clubes, porque eu não vou ficar irritado com o que eu vou ver dentro do campo. É verdade. Eu vou ficar feliz. Esse é um ponto importante. Vou ficar felizão, ver Salah, Vinícius Júnior, né? Não dá, né? Mas... Assim, Bulo não te empolga, isso né? faz toda a diferença. Essa Libertadores é uma das mais difíceis. Não pelo sorteio, eu acho o sorteio super bom para os brasileiros. Por quê? Porque as equipes brasileiras elas estão numa outra divisão do futebol sul-americano hoje. Então a gente já olha de uma outra forma. Mas eu já encontrei, por exemplo, os brasileiros hoje pegam um avião e vão ponto a ponto. Sai do Rio, onde é que é o jogo, desce lá. Eu já fui fazer jogo de time brasileiro, Rio de Janeiro, por exemplo. Você encontra o adversário no Santos Dumont. Porque ele está fazendo uma escala para São Paulo, para pegar o voo. Então, esse vai demorar para chegar em casa. Né? É diferente. Isso é de manhã, tá? No dia seguinte. Isso, ao passo que o Flamengo de manhã, no dia seguinte, já está todo mundo dormindo em casa. Porque eles fizeram um voo de 3, 4. Vai na Colômbia, de Bogotá, por exemplo, você vem 6 horas. Não é uma viagem. As pessoas acham que é tudo curtinho. Não é assim tão curtinho, não. Bogotá não está aqui. Né, dessa vez do Teu Milionários, que foi o jogo do Milionários, Bogotá, 2.600, depois Bolívar, tudo duas vezes. Na primeira fase. E o Bolívar veio depois. Tanto que o Bolívar terminou em primeiro no grupo. Exatamente. Passou em segundo. Então, assim, essa questão de viagens, ela é preocupante. Porque, para quem está em Mundial de Clubes, você tem uma agenda mais difícil esse ano, caso do Flamengo, caso do Palmeiras, Botafogo, que estão na Libertadores e no Mundial de Clubes. Você está pensando lá na frente. Até a parada para o Mundial de Clubes vai se desenrolar toda esta fase de Libertadores da América, 28 de maio, com 12 rodadas de Brasileirão. Até o Mundial de Clubes já são 18 jogos, mais 2 de Copa do Brasil para quem está na Libertadores, 20 jogos. Não é o caso, mas só vou dar um exemplo de quem está na Sul-Americana, eu vou falar dela. Por que Corinthians? Corinthians pegou a fase de Libertadores prévia e está na final do Paulista. Então ele está com o calendário cheio. Né? Ele fez 4 partidas, 16 no Paulista, 20. É muito mais confortável do que, por exemplo, o Atlético Bucaramanga. Você imagina as viagens do Bulu-Bulu. O Bulu-Bulu, San Antônio Bulu-Bulu, para jogar em casa, viaja às vezes 7 horas de ônibus. Imagina para perto. Mas eu achei, assim, grupos São Paulo, Libertad, Tajeres, Alianza Lima. Tá ruim. Aí de viagem. O Tajeres tem 9 jogos no Campeonato Argentino, 1 vitória, por enquanto. Mas o Casares já abraçou esse grupo. Porque eu acho que o do Palmeiras é muito chatinho, né? Porque ele tem Bolívia com altitude, ele vai jogar no Peru. Peru e Paraguai. Tecnicamente, o grande desafio do grupo do Palmeiras é o Bolívar, que ano após ano tem se mostrado um time cada vez mais competitivo. Já faz uns 3 anos, né? Vem se classificando, etc. Ganha jogos em casa. Foi líder do grupo do Flamengo. O Cerro Porteño tem a tradição, mas assim, o Cerro veio da pré, o Cerro não vem no grande momento. Trouxe o Gatito, né? Gatito saiu do Botafogo, ao goleiro do Cerro Porteño, mas não é um time que vem oferecendo muita resistência. O Birner lembrou antes de entrar no ar, o curioso desse grupo é que Palmeiras e Cerro, episódio do racismo citado pelo Alejandro Domingues, e motivo do boicote da Leila Pereira ao sorteio de hoje, vão se enfrentar. E o Sporting Cristal não vem, assim, o futebol peruano já não é um futebol de destaque, e o Sporting Cristal não vem em um grande momento na atual temporada dentro do futebol peruano. Acho que, tecnicamente, o Palmeiras tem o Bolívar como desafio. Sim. É um grupo que eu não vejo o Palmeiras perdendo muito ponto no caminho, não. Lili Nascimento, falando com o Marcelo Paes, presidente do Fortaleza. Fortaleza que tem essa pedreira na manga, Lili.
William, agora estou com Marcelo Paz, que antes do sorteio conversou com a gente, aí tinha aquela coisa, né? Altitude, se puder evitar, vamos ver como é que vai ser esse sorteio. Qual que é o sentimento agora, né? O Fortaleza no grupo E. Racing, Colo-Colo, Fortaleza e Atlético Bucaramanga. Em todos os grupos eu acho que tem seu nível de dificuldade. O Racing como cabeça de chave, atual campeão da Sul-Americana e da Recopa, um time que está num bom momento, né? É um dos clubes grandes da Argentina que o Fortaleza ainda não havia enfrentado, então vamos de novo a Buenos Aires completar esse ciclo aí contra os grandes argentinos, dessa vez em Avejaneda. Colo-Colo já enfrentamos em 2022, duelos dificílimos, um time muito qualificado, o maior clube do Chile em termos de torcida. E o Bucaramanga voltando a Libertadores depois de muito tempo, foi campeão colombiano recentemente. Já vi aqui rapidamente, as 3 equipes não estão tão bem colocadas em seus campeonatos nacionais nesse momento, mas certamente para a Libertadores estarão muito fortes. Mas acho que se a gente perguntar para eles, eles também vão estar um pouquinho incomodados de ter o Fortaleza. Veio em sinal ainda de protesto a pouco severa punição ao Cerro Porteño no episódio Luigi, agora recentemente aqui mesmo pertinho de Luque, em Assunção, na disputa da Copa Libertadores Sub-20, encerrada ontem com o vice-campeonato do Palmeiras. Bom, um grupo, Paulo, que vocês conhecem demais os adversários, né? Ironicamente, o Cerro Porteño, quantas vezes você estava fazendo as contas aqui ao longo da história? 14 vezes? 14 vezes. E o Bolívar, que nos últimos anos aí, nos últimos 5 anos, 3 vezes. O Sporting Cristal é a novidade. Primeiro, vamos direto colocar o dedo na ferida. O presidente Alejandro Domingues falou, eu nem esperava isso, mas falou sobre racismo numa das suas primeiras explanações na solenidade. Isso, de alguma maneira, comoveu o senhor? André, era o mínimo ele ter falado, né? Só faltava ter acontecido tudo que aconteceu e não falar. Agora, é lamentável que nenhuma ação prática aconteceu, né? Nós vamos ter uma comissão que vai ser feita para conversar sobre o assunto. Um problema que repetidamente tem acontecido. Ou a gente dá um basta nisso, André, ou vai continuar acontecendo. A impunidade é o combustível para que novas coisas aconteçam. E a punição extremamente leve, né? $50 mil e a proibição de entrada da torcida nesta competição Sub-20. E o Sub-20 quase nem tem público. Naquela altura do campeonato não tinha público nenhum. Então isso desculpa, é uma punição ridícula. Ridícula, com um problema tão grave. Se a lágrima do Luigi ele não comove as pessoas, o que vai comover? A gente tem que mudar, a gente tem que... E nós vamos continuar falando, nós não vamos ficar quietos. Porque esse é um problema que nós temos que acabar, temos que dar um basta. Não dá para admitir que uma pessoa guspa na cara do outro, que imita um macaco pro outro e nada aconteça. E aí, amanhã vai acontecer a mesma coisa, daqui a 15 dias a mesma coisa. É isso que a gente quer? O novo confronto com o Cerro Porteño, por si só, vai estender, felizmente, essa conversa, né? Olha, que isso seja até tudo que aconteceu, para que não aconteça mais, né? O que a gente quer é isso. O que a gente quer é que acabe o racismo, acabe a discriminação, a intolerância com as pessoas. O que a gente quer é isso, né? E o futebol é uma ferramenta, até o Alejandro disse, da sociedade. E tudo bem, mas o futebol na América do Sul tem um peso muito grande. Se a gente no futebol não faz nada, aí é que então a sociedade, ok, vamos embora. Ainda, assim, foram poucos momentos falando sobre isso para emendar, aí uma falta de tato também do ponto de vista da comunicação, foram poucos minutos falando sobre isso para emendar com a exaltação sobre o aumento dos prêmios, sobre os milhões, sobre o dinheiro, sobre o fato da Conmebol ter feito um show no intervalo da Copa América e a FIFA agora estar copiando. Quer dizer, você põe no mesmo balaio questões absolutamente diferentes, de importância completamente diferente. Então, eu acho que também do ponto de vista da Conmebol, da comunicação, a Conmebol foi muito mal. A gente tem que continuar falando, claro. A gente precisa continuar falando para que em algum momento essa ficha caia e para que em algum momento a gente tenha de fato ações mais contundentes contra esse problema que acontece mais aqui do que na Europa. E olha que acontece muito na Europa. Sim. Então, a UEFA já não faz nada ou faz muito pouco, a Conmebol faz menos ainda. É verdade. Pode falar, Calçado. Para mim, a impressão que eu tive é que sim, o Luigi provocou uma mudança no discurso.
tinha o discurso pronto, falou, agora tem que colocar essa história mais forte. Tem que botar essa história no discurso. O lance de fazer de chamar as autoridades dos países é uma distribuição do problema. Quer dizer, qual é a sua atitude, autoridades do futebol e autoridades também nos países. Tem país que você não vai entender porque está lá. Na América do Sul. Na Europa também. No próprio Paraguai não é crime. Não é crime. Você não vai... O Luigi, quando o Luigi fala, ele fala, isso é um crime. Na visão dele é um crime e é um crime. Mas no Paraguai não é crime. Os caras estão... O que aconteceu? Por que ele está chateado? Quer dizer, eles não conseguem nem captar isso. Então, ao reunir essas pessoas, ele vai distribuir a responsabilidade, mas não vai acontecer. Sim. André Plihal, mais uma vez, agora o lado do frete de novo, igualzinho 89. É verdade. Eu estava procurando aqui o presidente do Internacional, não sei se ele ainda está aqui no prédio, o Alessandro Barcelos, que daí eu já colocaria para degladiar com o Cadu Santoro, o homem de futebol do Bahia. Que grupo molezinha, né? Internacional e Bahia, dois dos mais importantes clubes do Brasil. Uma reedição também lá de trás, de 1989. Tivemos até final de Campeonato Brasileiro com os dois clubes. Mais o Atlético Nacional da Colômbia, um time que também não faz muito tempo levantou a Copa Libertadores da América, e o Nacional do Uruguai, super tradicional. Sem dúvida, bastante complicado. 3 equipes que já ganharam a Copa Libertadores, então com tradição no torneio. Mas a gente vem de uma fase, as 2 fases, onde a gente acredita que competiu bem, e tem tempo aí para a gente terminar a preparação para tentar entrar nessa fase de grupos no nível mais alto. Você pressentia que o Bahia encararia na primeira fase um time brasileiro? Acho que a probabilidade era alta, né? Então a gente imaginava que poderia ser. Chegou ali na fase final, estava ali ou entre Inter ou Palmeiras, e acabamos caindo nesse grupo que vai ser muito complicado, mas vamos nos preparar para competir. Em termos de objetivos concretos, o Bahia vai ficar satisfeito com o quê nessa Libertadores? A gente está avaliando fase a fase. Acho que quando a gente foi para a pré-Libertadores, a primeira fase, que garantiria um calendário internacional, depois passando do Boston River uma fase de grupo, e agora vamos ver como que vão ser esses confrontos para ver se a gente consegue seguir avançando, que obviamente é o nosso objetivo. Muito obrigado, William. Muito bem. Bom, se pintar algum dirigente aí do Internacional, né? É legal de trocar essa ideia assim, também. Só para a gente contextualizar sobre o Atlético Nacional, um time bicampeão da competição, Sim. que trouxe vários jogadores experientes de volta, né? Então, o goleiro é o Ospina, goleiro de Copa do Mundo, goleiro de seleção. Durante a semana, você vai ter um panorama de 20 partidas que tem Copa do Brasil ainda. Esses 20 jogos, eu tenho um 11, eu não tenho... O Flamengo, cara, o Luiz Araújo é reserva. Tá bom. Quando ele entra, ele está arrebentando. Tem o Gonçalo Plata. Você tem o Arrascaeta. Você tem Nico de la Cruz. Pedro vai voltar. Bruno Henrique também. Vai chegar o Jorginho para o Mundial, né? É o Gerson. Você tem um grupo que, quando você coloca um outro time dentro de campo, chamar aquele de reserva dói. É muito bom. É diferente de equipes que têm 11. Isso. Esses já vão sofrer e aí vão deixar pontos pelo caminho. Então, assim, o planejamento do Flamengo é completamente diferente de equipes que não conseguem escapar além daqueles 11 ali. Por outro lado, mas a Libertadores é tão doida, mas tão doida que, reconhecidamente, o melhor elenco do continente nos últimos anos, o Flamengo não só não chegou na final nos últimos 2 anos, como perdeu para Peñarol e Olímpia. Não é que perdeu para potências esportivas atuais. Esse é o inaceitável para o Flamengo. Tem muito demérito do Flamengo. Exato. É por isso que a gente... Porque senão, assim, a gente entra naquela maluquice, naquela insanidade de foi eliminado, não foi campeão, que porcaria, e vocifera, e a veia salta, e aquela loucura toda. Então, assim... Eu acho que, no caso do Flamengo, as eliminações para a Olímpia e para Peñarol, de fato, são para deixar o torcedor maluco, são para irritar, são para incomodar. E o time não conseguiu liderar o Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Não, então, mas aí tem uma questão que vai além, porque eu acho que era uma questão da direção, essa direção já parece uma direção diferente, a própria verbalização dessa intenção já mostra que o caminho deve ser um outro. O responsável pelo futebol tem uma mentalidade, como disse o Calçade, completamente diferente do que tinha o Marcos Braz. Então eu acho que agora a coisa periga mudar,
para o Flamengo e tudo isso faz sentido. Mas a questão é, senão a gente entra nessa insanidade que foi eliminado. Pô, mas se você foi eliminado jogando contra o Botafogo, contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o River Plate, que seja, cara, é do futebol, só um vai ganhar e não tem muito jeito. Mas perder para quem o Flamengo perdeu nos 2 últimos anos na Libertadores não é aceitável. Só que eu acho que para o Flamengo faz muito sentido esse olhar para o brasileiro especial. O Peñarol mereceu passar. Não, mereceu, claro. Então, mas 2 jogos assim. Mas a questão é que ele não podia merecer, né, Calçade? A diferença não permitia o Flamengo. O que mais trabalhou contra o Flamengo foi o jogo seguinte dessas equipes. Então, é eliminado pelo Olímpia, a Olímpia pega o Fluminense vai lá, dá uma sapecada no Olímpia, 3-1 fora. O Peñarol tomou 5 do Botafogo. Então, além do Flamengo ter sido uma decepção, o que agravou mais ainda é que os adversários seguintes deitaram para os adversários seguintes foram campeões. Isso diz mais campeões. sobre como o Flamengo, até o ano passado, mesmo sendo a grande potência do continente, não tem explorado o máximo do seu projeto esportivo. O que, nesses primeiros meses do ano, com a atual gestão, especialmente com o técnico que tem, nos dá a impressão que as coisas podem ser diferentes e que o Flamengo pode ter um desempenho mais alinhado com a expectativa do time. E por isso, focar no brasileiro faz todo sentido, porque você pode tropeçar um jogo, você pode tropeçar 2 jogos, 3, 4, 5, e você, exercendo todo o seu potencial, acaba campeão brasileiro com o elenco e com o potencial que tem. Mesmo que você tropece em 3, 4, 5 jogos. Na Libertadores, se você tropeça em um jogo, acabou. Eliminado, tá fora. Né? Você empatou um jogo, daí tropeça no outro e tem uma derrota inesperada, acabou. Então, assim, colocar todas as fichas na Libertadores é uma loucura. Acho que para alguns times, o Birner citou o São Paulo, até faz sentido o olhar como prioridade para as Copas. Eu não acredito no São Paulo ganhando o campeonato por pontos corridos. Sim. Sinceramente, acho muito pouco provável que isso aconteça. É improvável. E aí você, tudo bem você ter esse olhar, mas pera lá, olha o meu time titular. Eu posso brigar de igual para igual com qualquer um. Então eu foco na Copa do Brasil, foco na Libertadores e, óbvio, dependendo do que for acontecendo à medida que... Né, você corre risco de ficar de fora da próxima Libertadores. Joga Sula, vai ficar feliz exato. com isso? Então, você vai negociando. Isso. Mas aí você vai adequando de acordo e, assim, com... E é claro que, além dos brasileiros, a gente sempre olha direto para o River. Mas é bom ficar de olho nesse time do Racing. Esse time do Racing, na hora que chega no mata-mata, se puder não cruzar, é melhor. Embora seja pior do que os brasileiros que nós estamos aqui, o jeito que eles jogam e pelo que eles jogam, é melhor não cruzar com o Racing no mata-mata. Aliás, um time que era, assim, todo mundo queria fugir, era melhor não cruzar, o Palmeiras, obviamente. Né? O Palmeiras pelos títulos, o Palmeiras por bater sempre semifinal e tal. O ano passado, a vida do Palmeiras foi diferente na Libertadores, né? Acabou sendo eliminado nas oitavas de final, né? Para o Botafogo, que foi o campeão. Ok. E o Palmeiras começa um ano onde muitas críticas, muito acerto para fazer, agora chega o Vitor Roque, ainda tem que encaixar Paulinho. O Palmeiras ainda não jogou aquele futebol que a gente já tinha visto em alguns momentos do Palmeiras já nessa época do ano. Quando a gente olha para o Palmeiras na Libertadores deste ano, a gente olha com uma certa pulguinha atrás da orelha, será que vai dar liga, será que vai dar certo? Aí, assim, você olha para um time como o Atlético, por exemplo, que olha todos os seus concorrentes, incluindo o Internacional, que também colocaria nesse bolo, jogando a Libertadores. E sabendo que esses caras, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Internacional, todo mundo vai se matar para ganhar a Libertadores. E o Galo pegou um grupo ótimo de se jogar na Sul-Americana. Que não precisa nem do seu time principal. Caracas esse ano e o Iquique. Vamos chegar já na Sul-Americana. Ele pode dizer, não, eu vou olhar assim, de canto de olho para a Sul-Americana. E meu foco vai ser no brasileiro. Isso é uma coisa muito da arrogância brasileira. Mas não é da arrogância. Eu acho meio óbvio o seguinte. Pro Vitória, por exemplo, olhar hoje para a Sul-Americana é ver o prato principal. Claro, o olhar é diferente. O olhar é diferente. Agora, pro Boca... tem que ser o Campeonato Brasileiro. Então, agora, mas você tá tudo bem, a gente está falando de competição. Agora, você olha, pro Boca olhar a Sul-Americana e falar, eu tenho trocentos títulos de Libertadores... Fui eliminado pelo Alianza Lima, eu tô no segundo escalão. E nem jogaria com tudo a Libertadores. Foi pra lá. E obviamente, a hora que você tá na quartas de final, você pode mudar o seu olhar. Mas não está porque foi incompetente. É isso. Como o Corinthians. Você acha que dá para comparar Corinthians e Santo Antônio de Bulo-Bulo? Não dá. Agora, o Corinthians pegou o CV, a potência do CV, falou, já fica aqui com a Libertadores. Aí conseguiu salvar. Aí foi pro Guayaquil,
uma vergonha. O Corinthians caiu para a Sul-Americana. O Corinthians caiu para a Sul-Americana. Foi rebaixado para a O Sul-Americana. Corinthians que ganhou do Palmeiras ontem no Allianz ferra o Corinthians de Guayaquil. Porque é o seguinte, seu treinador. Porque, claro que tinha um outro nome que ele não poderia usar, mas a postura do Corinthians no Allianz era a postura que não conseguiu ter. Em Guayaquil. Exato, e não conseguiu. ontem, E o Palmeiras é muito melhor que o Barcelona, mesmo com desfalque, se jogar com 10. Então, cara, Verdade. Corinthians, desculpa. Corinthians cavou a Sul-Americana. Sula, muitos chamando de Super Sula. Independiente, Guarani do Paraguai, o Nacional Potosí e o Boston River. Bom times brasileiros terem escapado do Potosí, que é o mais alto dos times dos 64 É no times. céu, né? 4 mil e tralalá. É. Defensa e Justiça, Universidade Católica, Cerro Largo. Do Equador. Exatamente. E o Vitória, bom lembrar, né? E o Tem muito genérico, né, na Sul-Americana. Que tá nesse grupo aí, viu? Os caras deixaram o Vitória lá em 2 grupos. Um grupo equilibrado, hein? É, equilibrado. Católica de Quito, Defensa e Vitória vão brigar pelas vagas. É bom lembrar que o primeiro passa e o segundo vai para repescagem com os terceiros colocados Esse grupo da é difícil. Libertadores. América de Cali, Huracan, Racing, o Uruguaio e o Corinthians. Está complicado pro Timão? Você fala já já. Esse grupo é difícil. Fala já já. Pegou o Racing do Uruguai de novo, né, o Corinthians, né? Grêmio, Godoy Cruz, Esportivo Luquenho e o Atlético Grau. Cruzeiro, Palestino, União Santa Fé e o Muxuc Runa. Grande Muxucuna. É o Muxucão? Eu não conheço bem a história do clube. Muxucão da massa. Da massa. Da massa. Eu vou te contar a história já já. Obrigado. Fluminense, União Espanhola, Once Caldas e o San José. Viagem para Oruro. É, não é fácil. Viagem chata para Oruro. Que delícia. Lanús, que já ganhou essa competição. Olha o Vasco aí, ó. Puerto Cabello. É o meu time na Venezuela. E o meu do Birner também. Torço para o Puerto Cabello. Melgar é o atual líder do peruano. Atlético Mineiro, Caracas, que já esteve na Libertadores em grupo com o Atlético Mineiro recentemente. Cienciano e o Deportes Iquique. Altitude em Cusco contra o Cienciano, o primeiro campeão da Sul-Americana em 2004. Esse jogo, por exemplo, dá pra dar aquela poupadinha. 3.300. Dá pra dar poupadinha em Cusco. É um grupo de 3.390, logística chata para Caracas exato, e para Cusco, mas tecnicamente é um grupão para jogar. É um grupo bom. É o grupo mais acessível da Sul-Americana do ponto de vista técnico. Mas me pareceu que você teve uma certa preocupação com o Corinthians. Assim, o América de Cali é cabeça de chave, o América de Cali vem fazendo assim como o Atlético. É isso aí, nação. O Mengão já garantiu mais um título e agora é foco total na Libertadores. Vai ser uma caminhada difícil, mas a gente confia nesse time maravilhoso, o Mengão. Comenta aí o que você achou do sorteio e da vitória do Flamengo no Carioca. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Deixando aí, gente, os créditos para a ESPN Brasil. Tamo junto, até a próxima, Mengão!